Nessa sequência, a gente vai falar sobre regra de 3 composta. Eu começo em cima colocando a mesma definição que eu coloquei lá na parte de regra de 3 simples. Se você pulou a parte de regra de 3 simples, está fazendo só a revisão de regra de 3 composta. Regra de 3 é um método de resolver problemas da vida real, estabelecendo razões, que são aquelas frações, e proporções, que são as igualdades entre frações, entre as grandezas envolvidas, e encontrando a grandeza que falta, utilizando-se as propriedades das proporções. Então aqui, se você esqueceu as propriedades de proporções, dá um pulo lá no vídeo de razão e proporção, dá uma assistida, só para lembrar antes da gente continuar. A regra de 3 é composta quando a comparação é feita entre 3 ou mais grandezas. Por exemplo, o número de horas de trabalho, o número de funcionários e a quantidade de camisas produzidas em uma fábrica. Vou pegar aqui um exemplo, vou botar uns números aí para a gente visualizar melhor. Imagina você que eu produzo camisas com determinadas horas de trabalho de cada funcionário, com determinado número de funcionários. Então eu produzo na minha fábrica 100 camisas, com os funcionários trabalhando 6 horas por dia e eu tendo 10 funcionários. E aí o meu problema é o seguinte, eu quero aumentar a quantidade de horas trabalhadas para 8 horas, eu quero aumentar o número de funcionários para 12, e aí eu quero saber o seguinte, quantas camisas eu vou conseguir produzir. Essa é a minha incógnita, esse é o X aí da questão. Qual é o número de camisas que eu vou conseguir produzir na nova situação? Então a regra de 3, em relação àquela proporção, estudo lá de proporção do vídeo de proporção, que a gente estudou, a razão e proporção, ela tem um dinamismo, né? Você tem uma situação estabelecida, você está propondo uma variação, uma mudança em algumas grandezas e quer saber como é que isso vai impactar na outra, determinado que esses impactos são proporcionais. O que é um impacto proporcional? Se as duas grandezas variam juntas, para cima ou para baixo, se uma dobrar, a outra tem que dobrar também. Se uma cair pela metade, a outra tem que cair pela metade também. Se elas variarem em direções opostas, se uma dobrar, a outra tem que cair pela metade e vice-versa. E é isso aí que a gente define como sendo uma relação direta ou inversa. A relação é direta quando as grandezas aumentam ou diminuem juntas, de forma proporcional. E ela é inversa quando, ao aumentar uma grandeza, a outra diminui e vice-versa. Então, isso você tem que fazer a análise logo no início para você determinar como é que você vai aplicar a propriedade das proporções. Essa análise de relação direta ou inversa é feita entre cada grandeza e a grandeza da incógnita. Não é entre as grandezas todas, não. É cada uma delas em relação à grandeza da incógnita. E uma de cada vez. Olha só. Primeiro eu estabeleço aqui, se eu quero aumentar a minha produção de camisas. Pode ser aumentar ou diminuir, tanto faz. O raciocínio vai funcionar da mesma maneira. Se eu quero aumentar a minha produção de camisas, mantendo todo mais constante, eu preciso que os meus funcionários trabalhem mais ou menos. Eu preciso que eles trabalhem mais. Se eu mantenho o número de funcionários, mantenho as fábricas, as máquinas, tudo igualzinho, se eu só quero aumentar o número de produção de camisas, baseado somente nas horas trabalhadas, eu vou ter que aumentar o número de horas trabalhadas para ter mais camisas. Agora eu vou comparar o número de camisas, o aumento das camisas que eu estabeleci, com os funcionários, mantendo o número de horas e tudo mais constante. Então, para produzir mais camisas, eu preciso de mais funcionários. Não dá para produzir mais camisas com tudo mais constante, mantendo o mesmo número de funcionários. Tá? Mantendo tudo mais constante. Então, esse aqui é o macete. É isso que confunde a cabeça de muita gente. Primeira coisa, eu tenho que comparar cada grandeza com a grandeza que tem a incógnita. Segundo, eu tenho que supor que todo o resto do mundo vai ficar parado, vai ficar constante. Eu só estou variando aquelas duas grandezas. E aí eu vou analisar se eu aumentar uma, o que acontece com a outra, ou se eu diminuir a grandeza da incógnita, o que acontece com a outra. Tanto faz você partir da grandeza de incógnita, supondo aumento ou diminuição. Você tem que analisar o que acontece com a outra para determinar se elas são direta ou inversamente proporcionais. Agora que a gente definiu aí que tanto as horas trabalhadas quanto os funcionários são diretamente proporcionais à produção de camisetas, a gente vai resolver. Como é que a gente resolve? Quando a regra de 3 for direta, montamos as razões na mesma ordem em que as grandezas aparecem. Quando elas forem inversa, invertemos a razão da grandeza que é inversa, só aquela grandeza. O que é inverter a razão? É inverter a fração que eu vou criar. Montamos as proporções com a grandeza
da incógnita mais à esquerda e as demais uma de cada vez à direita. Então, isso aí não é obrigatório, mas facilita o teu raciocínio. Coloca a grandeza que tem a incógnita sempre mais à esquerda, como eu fiz ali em cima. Botei o número de camisetas aqui, ó, à esquerda, porque é a grandeza que tem a minha incógnita, e as outras à direita, uma de cada vez. E aí a gente faz, olha só, o produto cruzado entre a grandeza da incógnita, que está mais à esquerda, e a segunda grandeza, e depois o produto horizontal. Vamos ver isso aí com esse exemplo que eu dei. Ó. Primeiro, eu vou montar as razões. Como elas são todas diretas, eu monto na mesma ordem que elas aparecem. Então vai ficar assim, ó. Camisas, 100 está para X. A outra razão, ó, vou fazer logo a proporção, vou botar a igualdade aqui, ó, igual 6 horas estão para 8 horas, assim como 10 funcionários estão para 12 funcionários. São todas diretas, então eu não inverto nenhuma. Se tivesse alguma grandeza aí inversa, a gente vai ver os exemplos logo a seguir, aí a gente tem que inverter a fração. E aí eu faço o que? Ó? Olha a regrinha aqui, ó. Produto cruzado entre a grandeza da incógnita e a segunda grandeza. Então aqui, ó, produto cruzado. Depois, produto horizontal entre a segunda grandeza e as demais. Então, ó, produto horizontal. Essa aqui é a ordem. Aí como é que vai ficar isso aí? Ó? Vai ficar x vezes 6 vezes 10 igual a 100 vezes 8 vezes 12. Aqui você pode fazer alguma simplificação e fazendo a conta você vai encontrar x igual a 160. Então eu vou conseguir produzir 160 camisetas se eu aumentar a jornada de trabalho de 6 para 8 horas e se aumentar o número de funcionários de 10 para 12 funcionários. Tá legal? Então essa aí é a regra. Para você memorizar esses detalhezinhos todos, não é legal você decorar. A maneira mais indicada é você pegar uma longa lista de exercícios e resolvendo um monte deles, fazendo passo a passo como eu fiz aqui, que aí você vai memorizar não só porque você vai guardar as regrinhas, mas tem também a questão do apelo visual, a memória visual que te ajuda bastante. Listas de exercícios eu disponibilizo lá na plataforma profendraleite.com.br. Então vamos lá, vamos fazer dois exercícios aí, um de regra de 3 composta direta e outro de regra de 3 composta inversa para a gente ver o funcionamento. Então, nosso primeiro exemplo aí, ó, um carro faz 12 km com 1 litro de gasolina, transportando 160 kg. Quantos litros preciso para rodar 240 km, transportando 80 kg? Primeiro vamos identificar as grandezas. Ó, ele faz 12 km, uma grandeza quilômetro, com 1 litro, litros de gasolina, transportando 160 kg, o peso que ele está transportando. Qual é a incógnita? A pergunta está aqui, ó, quantos litros preciso? Então a incógnita, que vai ficar mais à esquerda, é a quantidade de litros. Vou colocar logo aqui. Ó. Depois eu boto qualquer uma. Posso botar ó, quilômetros, quantos quilômetros ele roda com litro, e o peso, quilograma. Ele vai rodar 240 quilômetros, transportando 80 quilos. Então vamos lá. Ó. Ele faz 12 quilômetros com 1 litro de gasolina, transportando 160 quilos. Agora, ele quer saber quantos litros de gasolina ele precisa para rodar 240 quilômetros, bem mais, né? Transportando 80 quilos, metade da carga. Primeiro passo aqui, ó, montamos ali a estrutura. Primeiro passo é analisar cada uma das grandezas, quilômetro e quilo, em relação a litros, para determinar se elas se relacionam de forma direta ou inversa. Então vamos lá. Eu sempre coloco a grandeza da incógnita para cima, crescendo. Se eu aumento a quantidade de litros, ó, se eu tenho mais litros de gasolina no meu tanque de combustível, tudo mais constante, eu rodo mais quilômetros ou menos quilômetros. Eu vou rodar mais quilômetros. Então, beleza. Já estabeleci aqui a minha relação direta entre litros e quilômetros. Agora, se eu tiver mais litros de gasolina no meu tanque de combustível, eu consigo transportar mais quilos ou menos quilos. Eu vou transportar mais quilos. Se eu coloco mais quilos, o carro consome mais combustível. Mas como eu tenho mais litros de gasolina no meu tanque, eu vou conseguir transportar esses quilos excedentes tranquilos, sem problema. Então, é isso aí. Estabelecida essa regra, a gente vai montar as proporções. Como todas duas, no caso aí, né, a relação entre quilos e litros e quilômetros e litros, elas são diretas, a gente monta as frações ou as razões na mesma forma que elas aparecem aí. Vai ficar assim, ó. 1 está para x,
assim como 12 está para 240, assim como 160 está para 80. Bom, como é que a gente vai fazer o produto disso aí? Na primeira, o produto é cruzado. Na segunda, horizontal. Marcado aí os produtos, a gente pode fazer alguma simplificação. Está fácil aqui, né? Divide por 12, dá 1. Divide por 12 aqui, dá 20. Aqui, ó, posso cortar também, né? Corto 8 com 16, dá 2 e dá 1. Aí vai ficar mais fácil de fazer as contas daqui para frente. Então fica x vezes 1 vezes 2 igual a 1 vezes 20 vezes 1. Então, isso aqui implica que x é igual a 10. Eu preciso de 10 litros de combustível no tanque para rodar 240 km carregando 80 kg. Beleza, né? Vê que não é tão difícil assim. Agora vamos ver um exemplo da regra de 3 com relação indireta. Tenho 36 funcionários em jornada de 6 horas produzindo 5.400 camisetas. Para produzir 27.000 camisetas com 108 funcionários, quantas horas deve ter a jornada de trabalho? A primeira coisa que a gente já identifica logo de cara aqui, ó, é a incógnita, né? Quantas horas? Então, horas é a minha incógnita. Vamos colocar aqui, então, na ordem já certinho, ó. Horas. Qual é a outra grandeza? O número de funcionários, né? F, vou chamar de F. E a outra é o número de camisetas produzidas. Camisetas. Então, vamos lá, olha. Ele diz que trabalha 6 horas a jornada, né? Com 36 funcionários e produz 5.400 camisetas. E ele quer saber quantas horas vai ter que trabalhar se eu tiver 108 funcionários, mas eu quero produzir agora 27.000 camisetas. Então, aumentou o número de funcionários, aumentou também aí o número de camisetas, né? Então, vamos analisar aqui, ó. Se eu colocar uma jornada mais longa, os funcionários trabalharem mais horas por dia, eu preciso de mais ou menos funcionários para produzir a mesma quantidade de camisetas, ou seja, mantendo tudo mais constante. Eu vou precisar de menos funcionários, né? Se cada funcionário trabalha mais horas por dia, eu preciso de menos funcionários para produzir a mesma quantidade de camisetas. Agora, se eu aumento a jornada, boto os funcionários para trabalharem mais horas, eu produzo mais camisetas ou menos camisetas? Eu produzo mais camisetas, mantendo todo o resto constante, né? Se cada funcionário trabalhar mais horas por dia, ele vai produzir mais camisetas. Então, eu tenho uma relação que é direta, horas com o número de camisetas. E eu tenho uma relação que é inversa, o número de horas trabalhadas com o número de funcionários. Então, vamos atentar para isso aí, ó. Vamos montar aqui as proporções, olha só. Vai ficar 6 está para x, assim como a relação com funcionários é inversa, não é? Então, tem que inverter. Em vez de 36 para 108, eu boto 108 para 36. Assim como a outra relação é direta, então fica do jeito que está. 5.400 está para 27.000. Aqui a gente vai definir a ordem de produto, primeiro cruzado, depois horizontal, e aí aqui a gente pode fazer alguma simplificação, né? Se eu cortar aqui, ó, por 36 vai dar 1, o 108 por 36 vai dar 3, aqui também dá para cortar os dois zeros, fica 54 em cima, 27 embaixo. Se eu dividir por 27, vai dar 2 aqui e 10 aqui embaixo. Então, como é que vai ficar esse produto aí, ó? Vai ficar x vezes 3 vezes 2 igual a 6 vezes 1 vezes 10. Simplificando aí, x igual a 10. Então, eu preciso de uma jornada de 10 horas por dia para que eu consiga atingir aí o objetivo que eu quero. Tá legal? É isso aí, tá vendo? Então, é só prestar atenção, seguir a ordem direitinho, montar as proporções da forma correta, tomar cuidado se a relação é direta ou inversa. Esses dois detalhes, cada grandeza em relação à grandeza da incógnita, e o segundo detalhe, você tem que supor tudo mais constante, você vai analisar só a variação entre aquelas duas grandezas. Depois montou, produto cruzado na primeira, produto horizontal na segunda. Para você memorizar tudo isso, muito exercício, vai lá nas listas e treina aí para ficar rápido e para ficar certo. Beleza? É isso aí. Se você ficou com alguma dúvida, manda para mim, coloca aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, te ajudou de alguma maneira, deixa o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos para ajudar a divulgar. E no mais, eu te vejo na sequência de vídeos aqui no canal ou lá no Instagram, @profandreleite, ou na plataforma profendraleite.com.br.